Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. E vamos caminhando com São Marcos, que vai nos apresentando Jesus cada dia. Na medida que ele vai nos apresentando Jesus, nós vamos nos assemelhando também a ele. E hoje nós estamos diante dessa situação dramática. Essa multidão está sempre indo atrás de Jesus, porque está vendo naquele homem um homem diferente, mas é preciso notar que essa multidão ainda não está vendo Jesus como Deus. Ele está vendo Jesus como um homem que faz grandes milagres. Então, o pessoal está indo atrás dele por causa do milagre. E, ao mesmo tempo, Jesus aproveita para ensiná-los, né? E aí tem a mãe dele que chega com os parentes e diz: olha, está aí, ó, sua mãe está aí. Olha, quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? É aquele que faz a vontade de Deus. E aqui, meus irmãos, nós precisamos parar hoje para nos perguntar: qual é a vontade de Deus? Primeiramente, a gente precisa entender que essa questão da vontade de Deus não está relacionada com a minha vontade. É a vontade de Deus, não é a minha. Porque tem muita gente assim que quer dar assim um nó em Deus, né? Olha, faça a tua vontade, mas você sabe qual é a minha, né? É assim. No fundo, a pessoa está querendo. E quando é a vontade de Deus, ela acontece, a pessoa fica com raiva, porque na verdade ela queria a vontade dela e não a de Deus. Mas eu não quero entrar muito nesse detalhe, não. Eu queria meditar da seguinte forma: qual é realmente a vontade de Deus para mim? Deus, Ele me chamou, a vontade de Deus para mim é que eu seja padre. A vontade de Deus para você é que você se case. A vontade de Deus para você é que você seja, sei lá, tem uma profissão aí que você possa exercê-la bem. Bem, a vontade de Deus é que eu viesse para a Canção Nova. Bem, pode ser tudo isso, mas pode não ser. A vontade de Deus, São Paulo, ele define na carta aos Tessalonicenses. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. A vontade de Deus é a vossa santificação. Aí sim, uma vez que eu compreendo que a vontade de Deus é essa,
Porque a vontade de Deus para todo mundo é que nós sejamos santos. Porque a santidade é a única forma de eu entrar no céu um dia. Eu só poderei entrar no céu se nesta vida eu levar uma vida de santo. Aí sim, agora que eu compreendo que a vontade de Deus para mim é que eu seja santo, aí sim, aonde? Agora sim, pode ser como padre, pode ser que seja dentro do casamento, pode ser que seja dentro de uma profissão. Aí sim, agora, neste meio eu vou ser santo. Agora, como que eu vou ser santo? Olha, a santidade ela consiste em duas coisas. Amar a Deus, eu vou dizer três. Amar a Deus, eliminar o pecado da nossa vida e amar o irmão. Então, no lugar aonde eu estou, por exemplo, hoje como eu sou padre, e ainda mais, eu sou padre e pertenço à Canção Nova, então dentro da Canção Nova, como padre, eu preciso amar a Deus, eliminar o pecado da minha vida e servir ao próximo. É só isso. Nada mais do que isso. Sabe por quê? Que eu preciso ser assim? Porque pode ser que eu seja um padre, mas que não luto contra o pecado. Eu posso até dizer assim, que eu amo a Deus, mas será? E talvez até, olhando assim, de uma forma bem superficial, as pessoas até acham que eu estou até fazendo a vontade de Deus, porque eles veem a minha fidelidade, né? Todo dia eu celebro a missa, aí quem está mais próximo me vê lá no confessionário, atendendo confissões, e fazendo aquilo que é próprio do padre. Mas eu posso fazer tudo isso e não ser santo. Porque eu posso ser desonesto. Eu posso ser padre fazendo tudo isso, mas vivo pecando, fazendo coisas erradas. Olha bem, como é que uma mãe se santifica? Como é que uma mãe se torna santa? Sendo mãe, é óbvio, né? Aí eu tenho que entender o que é ser mãe. Bem, ser mãe é cuidar dos filhos, né? Como é que um pai se torna santo sendo pai? E como é que o pai, e o que é que o pai deve fazer? Cuidar dos seus filhos. Como é que um esposo, ele vai ser santo cuidando da sua esposa? E vice-versa. Agora, dentro de tudo isso, aí eu tenho que amar a Deus e evitar o pecado. E amar o irmão, no caso a mãe, o filho. Como é que uma mãe ela pode se santificar sem cuidar dos seus filhos? Esses dias atendi uma pessoa que dizia assim bem para mim: olha, padre, a pessoa quando vem perguntar, porque já está com problema de consciência, mora em uma outra cidade, é mãe, e por isso é esposa também, trabalha numa escola, abandonou o marido para ser professora em uma escola. Olha, olhando assim, né? Politicamente correto, é uma professora, tem uma escola e tudo. Mas ela abandonou o marido. Não é que abandonou, ela se encontra com o marido de 40 em 40 dias. Olha,
De 40 em 40 dias, ela se encontra com o marido, com os filhos, e ela está em outra cidade. Nunca vai ser santa. Porque ela está fugindo daquilo que é o compromisso dela. O compromisso dela é de ser esposa e ser mãe. Como é que ela vai ser santa se ela não está cumprindo a vontade de Deus dentro daquilo que, entre aspas, é a função dela hoje? A função dela é ser mãe e ser esposa. Ela deixa lá, diz que é fiel, educa os filhos dos outros e os dela. Quem é que educa os filhos dela? Porque a mãe e o pai, em relação aos filhos, o que é que eles têm que fazer? Eles têm que fazer daquela criança um homem, se for uma menina, uma mulher, cristã e santa, ou santo. Essa é a função, essa é a missão da mãe, essa é a missão do pai. Se não faz isso, foge. Vou pegar o Pedro e a Pedra que está ali, né? E a Miriam. Está ali com as duas filhas. Qual é a missão do Pedro e da Miriam? Fazer das duas filhas santa. Tem que cuidar. Se a filha está se desviando, tem que estar ali olhando. Minha filha, olha. Essa é a missão. Devem ter uma profissão? Deve. Mas na profissão que as duas tiverem, elas precisam ser santas dentro da profissão. Vai adiantar elas serem belas profissionais, mas que levam uma vida sem Deus? O Pedro e a Miriam não cumpriu a missão em relação àquele dali. Outro exemplo, para nós da comunidade, né? Nós somos da Canção Nova. E aqui a gente amplia também para você que está numa paróquia, lá na sua paróquia, eu aqui na Canção Nova. Bem, a minha missão na Canção Nova é evangelizar. Tudo bem. Na medida que eu posso, eu evangelizo. Prego o evangelho, faço o que eu posso. Mas eu posso pregar o evangelho e levar uma vida aqui dentro desonesta, uma vida de pecado. O povo está se convertendo e eu não. As pessoas estão indo para o céu e eu estou me perdendo, porque eu não levo uma vida santa. E eu digo, a santidade consiste em quê? Elimina o pecado da tua vida. Você eliminou? Porque a única coisa que pode nos impedir de entrar no céu é o pecado. Não tem outra coisa. Então, se o pecado me elimina de entrar no céu, eu tenho que tirar o pecado da minha vida. Mas não, eu estou evangelizando, mas pecando. E não luto contra o pecado. Que santo vai ser? Nunca vai ser santo. Nunca. É o que Santo Tomás diz, né? Despreza aquilo que Cristo desprezou. O que foi que Cristo desprezou? O pecado. E segundo, deseja o que ele desejou, ser do Pai, fazer a vontade, amar o Pai. Aí hoje, a concepção de santidade está assim, olha, fazer, né? Faça. Tem um monte de gente querendo fazer, né? Querendo ganhar o céu, fazendo um monte de coisa, menos vivendo a santidade como deve ser vivida. Aí a pessoa lá é um grande pregador, mas a vida dele, vida errada. É pai? Você é pai? Sou. Olha, não prover a necessidade dos filhos, gasta o dinheiro em bebida, em cachaça, em jogo, nunca vai ser santo. E quando eu digo assim, nunca vai ser santo, eu estou dizendo, você nunca vai entrar no céu. Desse jeito, você não está cumprindo a sua missão de pai. Você só pensa em você. Sem vergonha, egoísta. Egoísta e sem vergonha. Como é que um
professor vai ser santo? Olha, educando os seus alunos, mas deseduca. Olha, educar não é fácil. Haja paciência, viu? Olha a virtude da paciência para educar. É por isso que é mais fácil, né? A mãe deixar os seus filhos com a babá e ela ir para o escritório, né? Porque haja, como eu dizia antigamente, haja tutano para cuidar de filhos. Tira a paciência. Quanta raiva. Aí não é melhor ir descansar lá no escritório, no computador, tá fazendo um monte de coisa, pá, mandando coisa, recebe o dinheirinho e vem para casa. E o filho vai crescendo, não vê a mãe, só no final da tarde, e olhe lá. E olhe lá. Aí vão revoltando-se, porque aí começam a dizer, né? Olha, como é que deseduca. Aí o filho começa, para que então que eu nasci? Mamãe não está perto de mim, papai não está perto de mim, não tem tempo para mim. E ela toda bonitinha, né? Toda violãozinho, maquiadazinha, cabelo azul, vermelho, não sei o quê. A mãe, né? Mas não tem tempo para o filho, não. Nunca vai ser santa. E olha que eu estou frisando apenas uma coisa, para que cada um dentro daquilo que você vive hoje, diante daquilo que você vive hoje, você possa dizer, realmente você está fazendo a vontade de Deus ou está fazendo a tua? Porque todo mundo quer fazer a vontade de Deus, mas que vontade é essa? Será que eu, como sacerdote, eu estou cumprindo a minha missão de sacerdote? Bem, aí você já vai olhar assim, bem, aí vai ficar olhando, se eu faço isso, eu faço aquilo. Não é aquilo que eu faço que me santifica. O que me santifica é, Senhor, dá-me a graça de ser santo, ou seja, que eu despreze o pecado, Senhor. Como padre. Que eu despreze o pecado, que eu te ame cada vez mais. Ah, Senhor, aquele paroquiano lá, mas me tira a paciência. Mas eu tenho que amar. Dá vontade de esganar, mas não dá. Tem que amar, tem que fazer o bem. Aí dá vontade de pegar o dinheiro do dízimo, né, para mim. Não posso. O dinheiro é para isso, não é para aquilo. Como é que uma pessoa vai ser santa, aonde o dinheiro foi para para isso aqui, e desvia para uma outra? Isso é lavagem mesmo, né? Isso é a vontade de Deus. Porque pode ser que, vou falar diferente, uma vez um seminarista veio e disse assim, padre, o senhor pode ser o meu diretor espiritual? Eu disse, sim, posso te ajudar sim, naquilo que eu puder, né? Eu não sou bom exemplo não, mas se você está querendo, os próprios membros da comunidade sabem que eu não sou exemplo não, eu não sou exemplo, estou lutando para ser, mas eu não sou exemplo. Ninguém me tenha como referência, porque referência é Jesus Cristo, porque de repente eu posso decepcionar, se eu já não estou te decepcionando. E se eu estou te decepcionando, que bom, porque você está vendo quem eu sou. Aí o seminarista falou, eu disse, então tá bom. Aí eu perguntei para ele, olha, você quer ser padre ou santo? Foi a pergunta que eu fiz para ele. Você quer ser padre ou você quer santo? Quer ser santo? Ele parou, pensou e disse, eu quero ser santo. Então tá bom, é isso mesmo. Sabe por quê? Porque padre, você não sabe se você vai chegar lá.
porque Deus poderá te chamar antes. Você quer ser santo? Mas pode ser que Deus te chame antes. Então seja santo, que você poderá ser um padre santo, mas você poderá não ser padre, mas você poderá ser santo. Entendeu a jogadinha aqui? A jogada é essa. As pessoas querem ser algo, mas elas não querem ser o essencial. Aí eu contei para ele uma história de um livro que eu li há muito tempo, de um seminarista, né? O seminarista ficava lá no seminário, ele ficava olhando pela janela, e ele dizia assim: nossa, um dia eu estarei cuidando daquele povo lá, eu estarei fazendo isso, estarei celebrando missa para eles. E ele ali naquela coisa toda. Aí chegou um momento que ele morreu. Não se tornou padre não, ele morreu antes. Ele queria ser padre, mas não foi. Morreu antes. Mas graças a Deus, ele morreu santamente, porque ele poderia ter morrido como um seminarista daquele da pá virada, que tem seminarista da pá virada. Ele quer a profissão, ele quer ser padre um dia, mas santo, quer não, santidade, só para santo tomar de aquilo. Então tá bom, você quer ser santo ou você quer casar? Recentemente uma mulher aí casada, tem uns 4 anos, ela veio e falou bem assim para mim: ai, padre, se eu soubesse que era assim eu não me casaria, eu não aguento mais. Eu disse: agora que você entrou no caminho da santidade, agora sim que seu marido está te santificando, não está? Morrer para ele, tem que morrer. E há um probleminha. Ela disse: padre, é pequena coisa. Eu disse assim: é realmente, esposa só briga por pequena coisa. Sabe o que é, padre? Aquele sapato. Eu disse para ele que ele tem que colocar o sapato na sapateira, ele não coloca. Oh, vontade de esganar ele, porque ele não coloca. Então seja santa. Não esgana não. Vai lá dar um beijo nele e diz assim: bem, estou levando o sapatinho, tá? Aquela mulher poderá ir para o inferno só por causa de um sapato, um par de sapatos. Então seja santa. Então tá ok, eu acho que eu já falei demais, não sei se eu consegui falar para vocês o que deve ser falado. Eu só sei que eu preciso ser um padre que precisa criar vergonha na cara, porque se eu não criar vergonha na cara, eu não vou entrar no céu. E por isso eu tenho que eliminar o pecado da minha vida. Preciso amar a Deus e fazer um pouco ali pelo próximo, o que eu puder fazer. Porque sacerdote desonesto tem um monte. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.